Vamos lá para a aula de História, livro Sistema 7, página 391 a 396, tópicos: a preparação de Pedro de Alcântara, regência trina, regência una. Objetivo: entender o processo histórico do período regencial. Você irá aprender sobre o movimento seguinte que ficou conhecido como período regencial. Além das pressões sofridas por conta dos conflitos da Confederação do Equador e da Guerra da Cisplatina e da crise financeira que ocasionou o fechamento do Banco do Brasil, outro fator que influenciou na abdicação, ou seja, na renúncia de Dom Pedro I, foi a morte de seu pai. O imperador do Brasil era herdeiro do trono português e a morte de Dom João VI fez com que os portugueses pressionassem Dom Pedro a retornar a Portugal. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I decide abdicar o trono e deixa seu filho, Dom Pedro de Alcântara, em seu lugar. Deixou o seguinte bilhete. Aqui, observe a imagem aqui, a abdicação de Dom Pedro I. Vamos à leitura do bilhete. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro voluntariamente abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara, Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da Independência e do Império, Pedro. Tem então início o período regencial que durou de 1831 até 1840 e foi dividido em duas partes, regência trina e regência una. Regência trina, 1831 a 1834 e regência una, 1834 a 1840. Quando Dom Pedro I abdicou ao trono, ou seja, quando ele renunciou, seu filho Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade e por isso não poderia assumir o trono por causa das determinações de maioridade da Constituição. Dom Pedro II nasceu em 2 de dezembro de 1825 no Rio de Janeiro e era o quarto filho do casal imperial, Dom Pedro I e Dona Maria Leopoldina, mas se tornou herdeiro do trono brasileiro, pois seus irmãos mais velhos faleceram, ou seja, ele se tornou herdeiro porque os seus irmãos mais velhos haviam falecido. Então, recebeu José Bonifácio como seu tutor. Então, nesse momento, ele se preparou e estudou para assumir o trono, tendo como seu tutor José Bonifácio. Se preparou estudando caligrafia, literatura, geografia, matemática, pintura, música, ciências naturais, francês, inglês e esgrima. Nesse período, 3 grupos políticos atuaram de forma mais intensa. Liberais moderados. Defendiam a monarquia e a coroação de Dom Pedro II, mas queriam a restrição dos poderes do imperador. A principal figura de destaque era Padre Diogo Antônio Feijó. Liberais exaltados. Defendiam um federalismo, ou seja, a descentralização do poder. Dessa forma, as províncias teriam mais autonomia. O nome de maior destaque desse grupo foi Cipriano Barata. Restauradores. Defendiam a volta de Dom Pedro I enquanto imperador do Brasil. O grupo acabou se enfraquecendo após a morte de Dom Pedro I, em 1834. A figura de maior destaque, José Bonifácio. Regência trina. A regência trina provisória governou por menos de um ano, apenas de abril até julho, e teve como integrantes representantes dos restauradores, liberais moderados e conservadores militares. Por outro lado, a regência permanente governou de 1831 até 1835 e deu fim ao caráter provisório do governo. Principais medidas tomadas durante as regências trinas. Criação do Código de Processo Criminal em 1832, que ampliou os poderes dos juízes, além de criar o habeas corpus. Habeas corpus permite que o réu, pessoa jurídica, responda por seu crime em liberdade. Guarda Nacional
em 1831 com o objetivo de controlar os excessos da oposição entre restauradores exaltados de um lado e regentes de outro. A Guarda Nacional era formada por filhos de aristocratas de 21 a 60 anos, que tinham direito ao voto e poderiam conter os excessos e rebeliões que pudessem acontecer. A medida mais importante desse período da regência estrina foi a aprovação do ato adicional em 1834, Regência Una. A aprovação do ato adicional de 1834 deu maiores poderes para as províncias brasileiras e também pôs fim à Regência Una. O padre Diogo Antônio Feijó foi eleito representante da Regência Una e se tornou o primeiro regente do Brasil. Aproveitando os problemas dos liberais, em 1837 se elege regente o conservador Pedro de Araújo Lima, tentando retornar à centralização do poder. Esse período é conhecido como regresso. Antes, a atuação política estava dividida em liberais exaltados, liberais moderados e restauradores. A partir da segunda regência, os grupos foram divididos como liberais e conservadores. Liberais possuíam ideais mais ligados às classes mais baixas. Conservadores possuíam ideias ligadas à elite. Durante a segunda regência, os conservadores cresceram politicamente, aumentando com isso os embates. Fizeram com que os discursos sobre a antecipação da maioridade de Dom Pedro II surgissem, já que o príncipe ainda não havia completado 18 anos, necessário para assumir o trono. Atividades. Primeira questão. O período que durou de 1831 a 1840 é conhecida na história política brasileira como A. Monárquico, B. Colonial, C. Regencial, D. Restauração e E. Imperial. Então, você vai marcar a letra C, regencial. Qual era a idade de Dom Pedro de Alcântara quando ele ficou como herdeiro do trono brasileiro? Com quantos anos Dom Pedro de Alcântara poderia assumir o trono brasileiro? Dom Pedro de Alcântara tinha 5 anos de idade. Ele só poderia assumir o trono aos 18 anos de idade. Terceira questão. Qual era a função do regente? Era governar o Brasil enquanto Pedro de Alcântara alcançasse a maioridade. Quarta. O que foi a regência trina? E tiveram quantas? Foi o período em que o Brasil foi governado por 3 regentes. Tiveram 2 regências, a regência trina, provisória e permanente. Quinta questão. O que foi a regência una? E tiveram quantas? Foi o período em que o Brasil foi governado por apenas um regime. Teve apenas uma. Sexta questão. Até a regência trina, quais foram os grupos políticos que atuavam no Brasil? Os grupos eram liberais moderados, liberais exaltados e restauradores. Sétima questão. Após a regência una, quais grupos políticos passaram a atuar no Brasil? Liberais e conservadores. Oitava questão. Cite 2 medidas importantes tomadas durante a regência trina. A criação do Código de Processo Criminal e a criação da Guarda Nacional. Nona questão. Por que o ato adicional de 1834 representou uma vitória dos liberais exaltados? Porque o ato adicional deu maiores poderes para as províncias brasileiras. Porque os liberais pensaram em antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara. Porque naquele momento os liberais estavam em baixa e pensaram em antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara para que ele ainda jovem pudesse ser controlado pelo grupo político. Ficaremos com atividades nas páginas 395 a 396 e atividades complementares, atividades para casa, nas páginas 249 a 252.